Gostaria de lhes dar boas-vindas a este primeiro encontro neste nível de aprendizes. Agora, aqueles a quem seguem a Jesus serão chamados de discípulos, e o significado básico da palavra discípulo, eles eram aprendizes, eram estudantes, estavam aprendendo algo. Agora, o que queremos aprender não é somente sobre Jesus, mas de Jesus. Queremos ser como ele, queremos sua essência, seu caráter. Então, vamos falar sobre como ser iguais a Jesus Cristo. Uma das coisas grandiosas foi a sua vida de oração. É por isso que neste encontro em nível aprendiz, vamos ver algumas entrevistas com o Dave Butts. O Dave é presidente da Comissão Nacional de Oração dos Estados Unidos. Vamos falar sobre oração. Uma das coisas que aconteceu na vida dos discípulos quando seguiam a Jesus é que eles o viram fazendo milagres, eles viram transformar água em vinho, viram curar de doenças, viram Cristo ressuscitar os mortos, coisas extraordinárias, mas nunca perguntaram: Senhor, ensina-nos a transformar água em vinho, a curar doenças, a ressuscitar os mortos, mas eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Isso porque os discípulos sabiam que a oração era a chave de tudo o que Jesus fazia. Então, este primeiro encontro, eu quero apresentar a você algumas verdades sobre a oração e quão importante ela é. De fato, não somente pediram que o Senhor os ensinasse a orar, mas a última coisa que aconteceu antes de Jesus ascender aos céus foi mandar que eles esperassem em Jerusalém. Isto é, ele os enviou para uma reunião de oração. Os novos discípulos do primeiro século, os aprendizes, a primeira coisa que Jesus os ensinou quando saiu desta terra era que eles esperassem no Senhor. A maior verdade que você vai aprender seguindo a Jesus é que a vida cristã não é algo que possa viver em seu próprio poder, não é pela sua força, não é pela sua coragem ou quão bom você é, mas é no que Deus pode fazer. Você precisa aprender a esperar no Senhor. Agora, o que eu descobri é que as pessoas lutam com oração porque não entendem realmente. Porque muitas coisas, algumas pessoas pensam: olha, eu estou perdendo meu tempo. Posso te falar agora, você não está perdendo tempo. Quando você passa um tempo a sós com Deus, Ele faz muito mais do que você pode imaginar. Então, você não está perdendo seu tempo. Outra coisa é que as pessoas pensam: bem, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. Sim, existem muitas coisas que precisamos fazer como crentes, mas agora tenho que dizer que Jesus deu àqueles discípulos o maior desafio. Jesus queria que eles fossem a todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Eles eram comuns, pessoas como nós, eram coletores de impostos, pescadores, eram duvidosos. Eles negaram a Jesus, eles não foram grandes e nem poderosos, eram simplesmente pessoas comuns com falhas, mas Jesus os enviou com a maior tarefa já dada a qualquer um. E ele lhes disse: mas ficai na cidade de Jerusalém e esperem até que sejais revestidos com o poder que vem do alto. Neste nível aprendiz, o que queremos fazer é te ajudar a crescer na vida de oração, no tempo a sós com Deus, onde você encontra com Deus e Deus encontra com você. E você aprende dele e ele te ensina de si mesmo. Olha, quando eu me entreguei a Cristo, a primeira coisa que fiz foi encontrar um lugar a sós para me encontrar com o Senhor. Deus começou a trabalhar em minha vida e a me ensinar. Eu pegava a Bíblia e memorizava a Escritura, falava com Deus, Deus falava comigo. Haviam 3 amigos, nós 4 nos encontrávamos. Havia uma pequena colina com vista para um lago à direita, perto do prédio do Capitólio, e queríamos orar toda manhã bem cedo íamos lá e nos encontrávamos com o Senhor. Eram tempos especiais e defini um padrão na minha vida. Quando virei pastor de uma igreja e eu queria ensinar alguns homens a como andar com Deus, a primeira coisa que fiz foi ensinar a como ter um tempo a sós com Deus. Agora, quando digo isso, não estou dizendo sobre ser religioso ou orar de forma religiosa. Estou dizendo aqui de ter um tempo de encontro com Deus. Então eu comecei a ensinar alguns princípios de como Jesus ensinou seus discípulos a orar. É isto que queremos ver em cada sessão. Iremos aprender a como orar
o que é oração e a como crescer com esta prática. Eles oravam, algumas pessoas, eles nunca tinham orado em público ou tinham orado pouco no privado. Talvez o máximo que oraram foi abençoando o alimento, mas eles começaram a aprender a orar. Assim que aprenderam a orar, algo aconteceu. Começaram a falar de Jesus com outros e começaram a conduzir outras pessoas a Cristo. Por isso, em nosso segundo nível, uma vez que aprendemos a orar, teremos 3 semanas falando sobre o que significa ter um tempo a sós com Deus e ajudando você a desenvolver o seu tempo com Deus. Nisso, quando você faz isso, você tem que ir para outro nível, que é de compartilhar Jesus com outros. Então, estamos chamando isso de nível de multiplicadores. E esperamos que você não só aprenda a orar, mas chegue a esse nível também. Então, algo aconteceu dentro desses homens. A propósito, minha esposa estava liderando mulheres para o mesmo caminho. Elas se tornaram líderes, não só ganharam outras pessoas para Cristo, mas começaram a discipular. De repente, tudo na igreja começou a se multiplicar. Nossa igreja explodiu em crescimento. É o que chamamos de nível de multiplicadores. Em seguida, o 4º nível é dos cooperadores. Cada um daqueles homens e mulheres se tornou líderes em suas igrejas, não porque tentaram se tornar líderes de uma igreja, mas porque eles tinham crescido, tinham amadurecido em Cristo e porque eles eram de Deus e tiveram tempo com Deus. E isso se tornou meio que a fundação para o seu crescimento. Existem 4 níveis, mas neste primeiro nível tem algo que queremos fazer. Só queremos te ajudar a desenvolver um tempo a sós com Deus. Este é o objetivo deste primeiro nível. Nós queremos que você tenha até tempo. Teremos estes devocionais que você irá ler e teremos algumas das perguntas que você irá responder. Depois de cada lição haverá vídeos devocionais e em seguida um ensinamento como este, onde entrevistarei alguém em todo esse processo. Você vai passar por isso. Vamos fazer algumas perguntas simples, não vai ser difícil. Não tem como ser aprovado ou reprovado. Vão ser algumas perguntas e elas são assim, olha. O que Deus falou através das Escrituras e o que Deus falou ao seu coração? E o que foi que Deus falou ao seu coração através do devocional ou dos ensinamentos? E o que está mexendo com o seu coração? Apenas responda o que estiver em seu coração. E no seu grupo, vocês irão compartilhar uns com os outros e encorajar um ao outro. E se estiver enfrentando alguma luta, diga, estou lutando contra isto. Vamos, ajudar e encorajar uns aos outros. E este é o propósito, não te dar muita informação ou fazer de você um grande teólogo super inteligente. Não, esse não é o nosso objetivo. Queremos te ajudar a ter um tempo com Deus e só. Descobrimos que se você consegue fazer alguma coisa regularmente por 3 meses, isso se tornará parte do seu estilo de vida. Queremos que isso seja parte do seu estilo de vida. Aqueles primeiros discípulos foram chamados de os do caminho, estavam seguindo o caminho da vida e parte deste caminho é passar um tempo em oração com o Deus deles, orando. Assim, queremos te ensinar como fazer isso. Vamos ter 13 semanas para isso. A propósito, não são apenas 13 semanas. Enquanto passar por cada nível, você pode ir tão longe quanto quiser, parar depois do primeiro nível se quiser. Eu espero que não. Espero que nos acompanhe em todos os níveis, porque, escute, uma das maiores bênçãos assim que você obtiver crescimento é compartilhar do amor de Deus para com outras pessoas, vê-las vir a Cristo e crescendo em Cristo. Oh, que bênção seria! Mas se fizer isto e crescer espiritualmente, estaremos lá para te ajudar. Existem muitos recursos para isto aqui e você será capaz de crescer no Senhor. Deus irá te usar e você se tornará frutífero em sua vida. Temos 13 semanas em 4 conjuntos, que dará um ano inteiro. Se você passar um ano firme neste tempo com Deus, você se tornará uma pessoa de oração. Não há dúvidas sobre isso na minha mente. Você irá crescer, sua vida de oração vai crescer e você vai se tornar o que Deus quer que você seja. Este é o propósito, este é o objetivo para as próximas 13 semanas.